Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Pastor Alberto aqui falando e vamos continuar o nosso papo que tem o tema Deus quer curar a sua igreja. Falamos no primeiro vídeo sobre os sintomas de uma igreja doente, de uma igreja que precisa ser tratada pelo Senhor. No segundo vídeo falamos sobre um dos causadores, desses sintomas, que é a falta de sabedoria. E no outro vídeo falamos sobre um outro causador dos sintomas dessa igreja, que é a falta de paciência. Hoje vamos falar sobre um tema que foi sugerido por irmãos da minha igreja e que tem como lidar com as escolhas dos outros. Todos nós lidamos com ela. A questão é se lidamos corretamente ou incorretamente. De maneira boa, positiva ou de maneira negativa. E a gente precisa pensar e lembrar que Deus criou os homens, o ser humano, com essa capacidade de escolher. Nós vemos já no livro de Gênesis, quando Deus fez o homem, colocou no jardim do Éden, ele deixou uma ordem, que não era para o homem comer de um fruto específico, de uma árvore específica. E essa era a informação que ele tinha até certo momento. Porque em um outro momento, a serpente, ela conversando com Eva, fez uma outra sugestão, ou deu uma outra informação a ela. Porque se Deus disse que se o homem comesse ele morreria, agora a serpente vem e diz que eles não morreriam, pelo contrário, eles seriam como Deus. Então agora ele tem duas informações e ele precisa escolher qual delas vai ouvir. E o homem escolhe, nós lemos o relato bíblico, escolhe desobedecer a Deus. A gente já começa a pensar nesse Deus que vai lidar agora com uma escolha errada feita pelo homem. Como Deus tem lidado desde então com essa escolha feita. Tá? Então, já temos essa informação de que o homem ele tem a opção de fazer as suas escolhas. Na Bíblia nós chamamos de livre-arbítrio ou liberdade de escolha. E esse homem ou essa mulher, ele vai escolher por essas razões, porque ele é dotado dessa capacidade de escolher, porque ele tem opções para fazer essa escolha, e essas escolhas que fazemos ou que os outros também fazem, elas são também baseadas naquilo que acreditamos. Adão e Eva decidiram acreditar na serpente e escolheram naquele momento isso. Nós fazemos escolha também baseadas naquilo que nos cerca, ou seja, em um comportamento social. Então, as roupas, sapato, o comportamento que a gente exerce, tudo isso está relacionado com o que os outros fazem. Ou seja, nós somos, as nossas escolhas, elas estão relacionadas com aquilo que os outros também fazem. Geralmente, nós usamos isso, o que os outros têm feito. E também as escolhas são baseadas no que se espera, como resultado daquilo ali. Tá? Então, nós temos esses elementos. Então, cada pessoa fará a sua escolha, as suas escolhas, baseado
muitas das vezes naquilo que as influencia. Voltando aqui ao texto bíblico, tá? Em algum momento, Adão e Eva deixaram de ser influenciados por Deus e passaram a ser influenciados pela serpente naquele momento e decidiram olhar ali, baseado também, né, no que se esperava. Olha só, vou comer essa fruta e vou ser como Deus. Então se esperava que houvesse isso. Então, as pessoas têm o direito de escolher. Aceite essa realidade. O que eu e você precisamos ter, principalmente com as pessoas mais próximas de nós, que são familiares, dar a eles bases, fundamentos, para que quando eles forem fazer suas escolhas, eles olhem aquilo que nós passamos para eles. Esteja próximo dessas pessoas, seja um influenciador dessa pessoa. Faça com que essa pessoa, seja seu filho, sua esposa, seu esposo, ou quem estiver próximo de você, ele olhe para você e queira ser como você. Porque as nossas escolhas também são baseadas naquilo que outros já fizeram e que deu certo. Tá? Então, se na tua vida você fez escolhas que deram certo, certamente isso também vai ser referência para as pessoas que estão próximas a você. Tá? Então, compreendendo isso, nós vamos ver que a Bíblia ela registra, né, várias passagens onde as pessoas elas manifestam isso, as suas escolhas. Em Provérbios 22, 5, Deus nos orienta através das Escrituras da seguinte forma: ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É uma palavra de Deus para nós. Então nós olhamos aqui, vamos supor que o seu filho hoje está fazendo escolhas que você não queria que ele fizesse. Mas lá atrás, qual foi o seu papel? O que você plantou? O que você ensinou? Qual foi a instrução que você deu a ele? Nós, como cristãos, queremos que os filhos sigam os nossos caminhos, o mesmo caminho que nós estamos trilhando. Mas será que eu, enquanto caminhava, eu instruí, ensinei, dei elementos ao meu filho, à minha filha, ou a quem estiver caminhando comigo, para que no momento de fazer as suas escolhas, ele possa ter algo em que se apegar? Alguns de nós não eram cristãos ou não tinham a lei de Deus como referência, enquanto os nossos filhos eram menores, crianças, porque a palavra de Deus está dizendo, instrui o menino, ou seja, a criança, no caminho que deve andar. Então, o aprendizado ele começa desde cedo. Então, se você, desde que os seus filhos eram crianças ainda, você já estava no caminho do Senhor, você tem uma responsabilidade de ensinar, não de impor, mas de ensinar essa criança a lei do Senhor, para que ela tenha essa base na hora de fazer as suas escolhas. Mas isso não aconteceu. Se no tempo que seu filho, sua filha ou alguém que está próximo de você, você não era cristão, como você ensinará ou dirá alguma coisa? Aí entra a misericórdia de Deus. Por quê? Porque você não plantou nada lá atrás, nenhuma semente do céu foi plantada, e agora, a pessoa já é adulta, já é jovem, já é adolescente, provavelmente ela já está cheia de informações, tá? Que divergem ou são opostas aos ensinamentos bíblicos. Então o trabalho agora é muito mais difícil. E o que eu vou fazer então? Oração, intercessão, clamar ao Senhor pela vida daquele que está próximo de você. Não há outra alternativa.
e trazer pelo teu exemplo, tá, elementos para que ele ainda em tempo possa fazer a melhor escolha. Uma outra coisa que está escrito aqui, João 13:15, porque eu vos dei exemplo, para que, assim como eu fiz a vós, façais vós também. Ou seja, Jesus dizendo aos seus discípulos, ó, eu dei o exemplo a vocês. Influencie pelo exemplo. Seja um exemplo para as pessoas que estão ao seu redor. Porque, como disse anteriormente, volto a falar, elas precisam de elementos, de base, de fundamentos sólidos para fazer as suas escolhas. Se você trouxe exemplos para ela, certamente ela vai refletir, pesar na balança as suas informações, os seus ensinos e os seus exemplos. Tá? Sempre, colocando na dependência do Senhor. Porque em alguns casos, de escolhas já feitas, não tem mais muito o que se fazer, mas ainda assim tem o que se fazer. Porque se eu não posso fazer nada, Deus ainda pode fazer tudo. Tá? Então, como eu expliquei, interceda, ora, se você ama e se você sabe que a escolha que aquela pessoa fez é uma escolha errada, ore. Mas, em primeiro lugar, faça como Jesus fez. Ame, em primeiro lugar, aquela pessoa. Mas ame de uma forma como você talvez nunca tenha amado. Tendo misericórdia, tendo compaixão. É dessa forma que você vai lidar. Talvez, as duas coisas que foram faladas anteriormente, elas sejam fundamentais no auxílio, de como você lidar com as escolhas de outras pessoas, que é a sabedoria e a paciência. E agora eu posso dizer uma outra palavra, que é a tolerância. Você ser tolerante com aquela pessoa. Como eu disse, Deus olhou Adão e Eva fazendo uma escolha errada e nem por isso Deus deixou de amá-los. É muito poderoso o amor que você tem por aquela pessoa que você quer ver salva com o Senhor Jesus. É muito poderoso. Se você não ama de verdade, de fato, rogue ao Senhor, Senhor, me dê amor por essa pessoa que não é amável. Porque às vezes essa pessoa que está do teu lado, ela te ofende, te maltrata, ela age de maneira hostil contigo. E como amar alguém que age de maneira hostil conosco? Somente com o amor do Senhor, somente se enchendo do amor do Senhor. E Jesus nos deu um grande exemplo quando ele estava sendo crucificado. Foi humilhado, chicoteado, caluniado, desprezado, mas lá na cruz ele ora ao Pai e fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se eu fosse colocar dentro do tema que a gente está falando hoje aqui, Jesus estava dizendo, Senhor, perdoa as suas más escolhas. Perdoa. Então, provavelmente você tem alguém do seu lado aí que tenha uma ligação muito forte com você e que você não quer ver se perder, se destruir. Mas as suas escolhas, a escolha dessa pessoa, você sabe que vai levar a um caminho de morte. Então, o que fazer? Tá? Faça como Deus, faça como Jesus. Continue amando, interceda, ore, seja exemplo. Tudo aquilo que você tem vontade de fazer contrário, porque às vezes, essa pessoa, você quer se afastar dela, você quer maltratar ela, você quer
descontar aquela raiva que ela te provoca, mas o conselho de Deus para você é ame essa pessoa. Ame. Porque Deus está transformando ela a partir do seu amor, a partir da sua intercessão, mas muito mais, Deus está transformando você a partir dela, a partir do que ela fez, a partir das suas escolhas. Seja como o Senhor. O maior exemplo de como lidar com as escolhas das outras pessoas é Deus, é o próprio Jesus, que em nenhum momento deixou de amar a humanidade, apesar das suas más escolhas. Em nome de Jesus, ore hoje por isso, para que Deus, Ele te dê sabedoria, paciência, para que Ele te dê tolerância e muito mais que isso, que Ele te encha de amor por essa pessoa que está do teu lado aí. E uma última coisa, né, foi até um conselho que eu dei para uma pessoa, às vezes a gente quer enfiar a Bíblia goela abaixo de uma pessoa. Nós acreditamos na palavra de Deus. Geralmente a pessoa do outro lado, ela não acredita na palavra de Deus. Porque se ela acreditasse na palavra de Deus, ela faria boas escolhas. Então precisamos clamar pela misericórdia do Senhor, para que aquela pessoa ela seja liberta das cadeias, dos enganos que estão sobre ela, para que ela venha a ter liberdade para olhar entre a voz da serpente e entre a voz do Criador. O vídeo ficou um pouco mais longo que os outros, mas era necessário que se falasse isso. Em nome de Jesus, que o Senhor capacite você que está vivendo essa situação a lidar da melhor forma possível com essa situação, glorificando sempre a Deus, exaltando sempre o nome de Deus, fazendo o nome do Senhor engrandecido. Se você está nessa situação, é porque Deus sabe que você pode agir de maneira correta e você pode ajudar essa pessoa. Em nome de Jesus, eu vou estar orando. Se você quiser deixar um comentário, deixar o teu nome, deixar um pedido de oração nesse vídeo, faça isso, tá? Eu quero orar por você, porque Deus quer curar a igreja e Deus vai curar a igreja a partir de pessoas, a partir de indivíduos, a partir de individualidade. Em nome de Jesus, tenha um dia abençoado, que Deus seja contigo, que você receba do alto a unção para enfrentar e para ajudar aqueles que estão do teu lado. Em nome de Jesus. Amém.